3001 barra 3002. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é que essa aula, ela serve tanto para a 3001 como para a 3002. É óbvio que na hora de cobrar, certo? Cobrarei de forma diferente na hora da confecção dos exercícios e resolução dos exercícios, mas a teoria é a mesma. Para ambas as turmas, mate 1, certo? Estamos em que ponto? Função quadrática. Show de bola? Então vamos lá. Cara, eu vou fazer aqui uma revisão geral dessa função quadrática para você. E aí vou largar uma lista de exercícios. E a gente vai trabalhando só as dúvidas, ok? Então, se a gente estivesse na sala de aula, o que eu diria? Que isso aqui é uma função f de R em R, e cada x do domínio me leva no ax2 mais bx mais c, e apenas o a tem que ser diferente de zero, tá? Para caracterizar aí a função do segundo grau, que é ax2 mais bx mais c. Beleza? Então tá lá. f de x, ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. Primeira coisa importante, como é que eu acho as raízes? Mole, né? Nossa querida fórmula de Bhaskara. X é igual a menos o b, mais ou menos a raiz do tal b2 menos 4ac, e tudo isso se divide por 2a. Show? Vamos lembrar que o tal do b2 menos 4ac a gente chama de delta, né? Ou de discriminante. Se esse delta é positivo, duas raízes reais distintas. Se esse delta é zero, duas raízes reais iguais. Se esse delta é menor que zero, temos aí raízes que não são reais, mas existem as raízes, tá? Operações. Básicas são duas, né? Quais são as operações básicas com as raízes? É a soma das raízes, né? Que bastaria eu fazer um menos mais raiz de delta sobre 2a e um menos raiz de delta sobre 2a, que eu acharia que essa soma é menos b sobre a, tá? E o produto das raízes, que bastaria eu pegar menos b mais raiz de delta sobre 2a e multiplicar por menos b menos raiz de delta sobre 2a, e encontraria aí c sobre a, né? Quando retornarmos, a gente pode provar tudo isso, ou pelo menos comentar a respeito novamente. Tá? Essas são as duas operações básicas. Mas é claro que existe soma dos inversos, das raízes, existe a soma dos quadrados, existe a soma dos cubos, e isso aparecendo nos nossos exercícios, né, a gente comenta ali através dos exercícios. Mas as duas operações básicas são essas aí. Tá legal? Como é que eu faço o gráfico dessa função, né? Primeiro que o gráfico dessa função se chama parábola, tá? E é uma curva, né? Ela pode ser assim ou pode ser assim. Sendo com a concavidade para cima, significa que o A é positivo. Sendo com a concavidade para baixo, significa que o A é negativo. Tá legal? Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse gráfico, né? Da parábola de concavidade voltada para cima. Para fazer esse gráfico, a gente precisa das raízes, né? Para a gente marcar direitinho. E precisa do termo independente. Além de, querendo enriquecer, né? A gente marca também o vértice. Tá legal? Então, vamos lá. Se eu tiver aqui o plano cartesiano
e quiser escrever aí nesse gráfico, né, nesse plano cartesiano, uma parábola de concavidade voltada para cima, cortando o eixo x, esse aqui é o eixo y, né? Esse aqui é o eixo x, cortando o eixo x em 2 pontos para cima, basta eu fazer assim, né? Que seria uma parábola aí de concavidade para cima, ou seja, o A é positivo, certo? Ou posso chegar aqui e desenhar assim, ó, uma parábola de concavidade voltada para baixo. Agora, é claro, o A é negativo, certo? Se cortou em 2 pontos, o que significa? Tem 2 raízes, logo delta é positivo. Toda vez que corto o eixo y, aqui eu tenho meu termo independente, tá legal? Olhando para de baixo, isso aqui seriam as raízes, isso aqui seria o termo independente, né? O delta aqui também é positivo, não esquecendo que aqui o A é positivo, né? Parábola para cima, e aqui o A é negativo, parábola para baixo, tá? Outras coisas importantes a gente pode destacar aqui nesse gráfico. Primeira coisa é que passando aqui, cortando essa parábola ao meio, está o tal do eixo de simetria, tá? O eixo de simetria desse aqui deve ser algo aqui, mais ou menos, tá? E quando o eixo de simetria corta a curva, temos aqui o vértice. Quando o eixo de simetria corta a curva, temos aqui o vértice. O vértice é um par ordenado e tem suas coordenadas, x do vértice, y do vértice. Então, isso aqui é x do vértice, y do vértice. Tá legal? Coordenadas do x do vértice. Ora, o eixo de simetria passa exatamente, né, dividindo a parábola ao meio. Então, isso aqui é o x do vértice. E isto aqui, o y do vértice. Se isso, que é o eixo de simetria, divide ao meio, isso aqui está no ponto médio das raízes, ou seja, o x do vértice é a média aritmética das raízes, ou seja, é a soma das raízes dividido por 2. Se eu somar as raízes e dividir por 2, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, isso vai dar menos b sobre 2a, que é o x do vértice. E o y do vértice é o par do x do vértice. É pegar o menos b sobre 2a e jogar na função. Eu vou achar um y do vértice menos delta sobre 4a. Tá ok? Aqui, a mesma coisa. Apesar do vértice estar no ponto mais alto, né, o vértice, ele tanto faz na parábola para cima ou na parábola para baixo, cortando em 2 pontos, cortando em 1 ponto ou não cortando, o x do vértice é menos b sobre 2a sempre, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Rapidinho para a gente encerrar esse vídeo, né? É a interpretação geométrica que eu também já comentei lá em aulas anteriores. Se o A for positivo, V é ponto mínimo. Y do vértice é o valor mínimo da função. Se o A for negativo, V é ponto máximo, certo? Y do vértice é o valor máximo da função. Com isso, a gente já consegue fazer bastante coisa. Não esquece de copiar no seu caderno para que a gente possa se organizar melhor. Daqui a pouco a gente volta.